já estamos recebendo o estrategista político Paulo Moura, né, que aí está trazendo o seu livro. Paulo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, está com a gente aqui no nosso Comando Geral. Seja bem-vindo. Bom dia Magela, bom dia Chico, bom dia Eliezer, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Um prazer estar aqui, retornar aqui a Teresina, essa cidade que sempre me acolhe com muito carinho. Então, para mim é sempre uma satisfação vir aqui. Magela, fica à vontade, Eliezer. Dá as boas-vindas mais uma vez ao Paulo Moura, satisfação em recebê-lo aqui na nossa cidade. Dizer que Paulo Moura é diretor-presidente da Exata Inteligência Política, coordenou campanhas eleitorais em todo o Brasil, é pós-graduado em marketing político pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista na área de estratégia e marketing digital pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E tem muitas outras experiências aqui no campo internacional também, na Itália, México, França, Rússia, enfim. É de fato um profissional na sua área muito bem reconhecido. É um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Eu que agradeço, é um prazer, é sempre bom participar de uma conversa inteligente. Bom, e aqui o livro Inteligência Política e Estratégia nas Campanhas Eleitorais, vou mostrar aqui ao nosso telespectador, está aqui o livro na nossa bancada. Esse livro hoje está sendo apresentado ao povo de Teresina, na Câmara Municipal, hoje à noite. Perfeito. O lançamento será às 18h30, e tem um fato interessante, que toda a renda, todos os direitos autorais, 100% desse livro, eles serão doados ao Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. A ideia é que isso possa inspirar outros empresários a fazerem a mesma coisa. O título é sugestivo, mas basicamente do que trata essa obra? Ótimo, é uma boa pergunta. Esse livro ele é composto de 4 capítulos. O primeiro capítulo ele aborda o tema inteligência política, o que significa, o que é inteligência política de forma bem objetiva, quais são os pilares que sustentam o tema. Depois a gente tem um outro capítulo que fala sobre marketing político, com casos práticos, com fundamento. Depois a gente fala de estratégia e o último, e não menos importante, comunicação. Ao final do livro a gente tem um glossário, onde os temas técnicos, que são mais recorrentes da profissão, eles estão lá abordados. É possível enumerar as principais estratégias que devem ser adotadas para uma campanha de sucesso? Sim, é possível. Quais são os elementos, quais são os princípios, mesmo entendendo que nenhuma estratégia a priori se repete numa outra campanha, porque cada campanha ela tem princípios e dificuldades muito próprias. Existem princípios que podem ser adotados e isso deve ser levado da academia para a prática. Muito bem. E para as eleições municipais, que são as mais próximas, quais os principais cuidados que um pré-candidato a prefeito, por exemplo, deve ter na construção da sua imagem, do seu discurso, das suas estratégias? Eu acho que tem algumas coisas que são primordiais. A primeira é trabalhar com a verdade. O candidato, cada vez mais, por mais tecnologia que surja, com mais ferramenta, com todo esse aparato, existem alguns princípios que eles são imutáveis. Um deles é a verdade, o outro é a capacidade de empatia. Então, aquele político que olha para o seu público e não apenas vê o voto, mas ele vê ali um desafio de transformar a realidade, de realmente fazer o seu trabalho, de representar aquele povo, de trazer recursos, de montar projetos que possa de fato ter algo relevante para aquelas pessoas, e não apenas algo eleitoral. Então eu acho que o marketing, por melhor capacitado que esteja e por mais ferramenta que você queira trazer de tecnologia, de conhecimento, ele não pode fugir do seu propósito, que é trabalhar com a verdade e promover, aumentar a capacidade de comunicação desse agente político com o seu público. As eleições municipais é composta pelas candidaturas proporcionais e majoritária. Quais as estratégias que um candidato no segmento proporcional, no caso vereador, precisa fazer para poder fazer uma candidatura competitiva e de sucesso? Chico, excelente pergunta, até porque você aí nos dá a oportunidade de explicar a diferença de uma campanha proporcional para uma campanha majoritária, Bem diferente, Vamos imaginar aí que talvez parte do seu público ainda não saiba efetivamente a diferença. Proporcional, você sabe, Chico, que são aquelas candidaturas, nesse caso da próxima eleição, a vereador. E aí talvez seja uma das campanhas mais difíceis,
porque às vezes numa mesma rua você tem 2, 3 candidatos. Na sua família, muitas vezes no almoço de família você encontra o tio, a irmã, alguém que também é candidato, né? Então você tem pouco recurso, muita competição. E qual é o seu diferencial? Aí é onde a gente diz, o representante de algum grupo político, de alguma bandeira, ele deve mergulhar nisso e cada vez mais se tornar para aquele público o representante. Então o vereador, ele representa uma classe. Exemplo prático, Paulo, radialista. Então vamos imaginar que o Chico, se não tiver juízo, vai se candidatar, porque se tiver juízo não vai fazer isso, né, Chico? Mas vamos imaginar que o Chico... Como foi que ele acertou que eu não tenho juízo? Para com isso, Chico. Mas vamos imaginar que o Chico se sente chamado a desenvolver um trabalho e representar os radialistas, os jornalistas. Aí ele precisa direcionar toda a sua comunicação para esse público. Ele não precisa e nem pode falar em construção de ponte, construção de escola, porque isso não cabe ao vereador. Posto de saúde. Esqueça isso, né? Ele é um candidato a vereador. Já candidaturas majoritárias, e aí nas próximas eleições eu estou me referindo a prefeito, aí sim, ele precisa ter projetos. Ele precisa ter soluções. O que é que ele vai fazer para o combate ao desemprego? Mas a população tem esse discernimento, porque as pessoas gostam de obras executadas, de ações concretas, práticas. Se de repente o candidato proporcional não promete ou não gera essa expectativa, talvez ele não tenha o apelo necessário. E corroborando mais ainda com a fala do Eliezer, porque o que mais se vê, o que a gente presencia frequentemente, é candidato proporcional, candidato a vereador está prometendo construir calçamento, perfurar poço, asfalto, construir creche, construir posto de polícia, uma coisa assim absurda. Então é o seguinte, o proporcional promete aquilo que o executivo é quem executa. É verdade. Além do mais, né, Chico, a gente aí não pode esquecer aquelas velhas práticas que é um terror para a democracia, que é da compra do voto, né? E a gente sabe que é um tema difícil de tratar quando a gente fala aqui de regiões, no país inteiro, regiões onde o básico falta. Então, às vezes, um mesmo voto ele é vendido para três candidatos. E isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a sociedade, porque aí você está elegendo candidatos que não têm compromisso. Mas aqui eu me refiro e eu queria registrar, embora alguém que trabalha com isso há 20 anos, eu sou um otimista. Eu vejo também, mesmo nas populações mais carentes, cada vez mais um senso despertando, e eles olham, e a população, por mais humilde que seja agora, consegue detectar quando um candidato está dizendo algo que não pode entregar, e ele diz, é mentira, ele não vai fazer isso. Então as pessoas, e aí vocês têm um papel importante, que eu digo que é a imprensa, de conscientizar a população. Né? Vocês conseguem chegar em lugares que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar. Então o papel de vocês de conscientizar é muito importante. Agora, doutor Paulo Moura, deixa eu colocar aqui para você, que muito se fala, eu acredito que seja verdade, vivo isso cotidianamente, a política, o processo eleitoral em si, melhor dizendo, deixou de ser o palco da disputa de ideias, de projetos, para ser um palco de uma disputa financeira, de uma disputa de quem tem mais. Qual é o conselho que você dá para aquele candidato que não tem condição financeira, que não tem estrutura financeira, mas que mesmo assim quer enfrentar o processo político onde a situação é totalmente desfavorável a quem não tem poder aquisitivo? Participe. Não dê o seu lugar, não ceda, não desista, não dê o seu lugar aos maus. Nem toda campanha, para ser eficaz, precisa ser a mais estruturada, a mais rica. A gente tem casos de sucesso, de campanhas com orçamento extremamente modesto, mas que ela foi inusitada. E aí você, com um simples celular, não precisa ser um celular de última geração, mas ali dentro dos seus recursos, né? A gente tem aí situações que você possa retratar a realidade daquela pessoa de uma forma muito natural, muito espontânea. Se comunique com as pessoas, participe. O referencial não pode ser esse que tem estrutura, mas sim as suas ideias e o chamado que você tem para isso. Em algumas... Pois não, Magela. Antes da gente continuar, deixa ele respirar um pouquinho, nós vamos falar
né, para as pessoas que querem, na verdade, economizar energia, né? Porque se você quer economizar energia, meu amigo, é com a Celp Energia e Engenharia, porque a Celp, ela tem aí tudo o que você precisa para que você realmente, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, você tenha qualidade aí com as suas placas solares, economizando energia e muito mais na hora de adquirir as suas placas solares. Acompanhe. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celp Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celp Energia. Celp Você vai lá que você vai Energia ganhar. Engenharia, Celp Energia Engenharia, para você que nos acompanha, para você aí que está, né, na sintonia da Aldia TV, aí no canal 23.1, tá certo? Nosso muito obrigado, estamos aqui para você que, né, está ligando o seu televisor agora, estamos aqui recebendo aí o estrategista político Paulo Moura, que hoje vai estar aí fazendo uma palestra, lançando seu livro na Câmara Municipal de Teresina, e você já, de antemão, já está convidado para participar, né, desse evento. Paulo, me diz uma coisa, um exemplo, hoje, né, o Chico falou ainda há pouco aqui de estratégias, enfim, né, de como a pessoa ter condições e não ter, mas querer encarar. Mas uma coisa também que eu observo muito é que às vezes a pessoa, ela é um bom candidato, né, ela tem boas propostas, mas não usa a linguagem do povo, né, ela usa aquela linguagem difícil, palavras bonitas, enfim, e às vezes chega até, digamos assim, irritar. Então eu acho que a pessoa, né, que pleiteia chegar a uma cadeira de vereança, enfim, a vereança, tem que ter aquela linguagem do povo, tem que, né, estar mais próximo do povo. Pelo Magela, menos em palavras, né? Magela, eu acho que você traz também um tema importante, que é acabar com essa ideia de que existe um modelo ideal para ser um candidato. Você tem que falar desse jeito, você tem que se vestir desse jeito. Tem um protocolo. Você tem que ter um tratamento. Tem que ser mais espontâneo, né? Tem que ter toda uma coisa, e muitas vezes as pessoas não conseguem se encaixar naquele modelo, e o que acontece ali é quase que uma perda da identidade da pessoa. Ela se perde, ela não consegue mais se reencontrar, porque ela não é aquilo. Então não adianta você trabalhar, fazer uso de toda a ferramental que o marketing pode fazer e mudar a sua essência. Eu acho que o marketing inteligente é aquele que identifica as suas potencialidades, sim, que reconhece as suas fraquezas, mas que ressalta aquilo que você é. Então vamos imaginar que o Magela tem uma capacidade de se comunicar bem e que a sua voz é o ponto positivo. Ora, se tiver alguém orientando ele, é isso que ele deve fazer. Ah, mas se ele tem uma dificuldade no corpo a corpo, será que todo cliente, todo candidato tem que saber apertar a mão e abraçar as pessoas? Não, não necessariamente. Você precisa ter empatia com as pessoas. Você precisa entender de gente, gostar de gente. Porque no processo de escolha, ninguém vota pela razão, as pessoas votam pelo sentimento. Tem um lado emocional também. Muito forte, Elisé. O processo de escolha, a academia já identificou em pesquisas que não é um processo racional. Você vota em alguém, você diz assim, eu gosto dessa pessoa. Na verdade, você não gosta, você ali você tem uma admiração por ele, você nem conhece. Né? Mas é o processo emocional de escolha. E a comunicação inteligente é aquela que se conecta com o coração do eleitor e não com a mente do eleitor. Paulo, quando se fala em debate em época de eleição, eu pelo menos crio a expectativa de um debate de ideias, problemas e soluções. Mas em algum momento esse debate ele se transforma em troca de farpas, um adversário tenta macular a imagem do outro, muitas vezes até ofensa nisso. Fake news. Até que ponto essa estratégia de falar contra o lado pessoal do outro é agregador ou é totalmente assim, não se deve fazer isso? Então, é preciso a gente esclarecer para o nosso público que debate, ele geralmente acontece em cargos majoritários, não é? Candidatos a prefeito, presidente da república, governador. E quando a gente fala de debate,
Debate é análise de performance, não é análise de conteúdo, infelizmente. Tanto é, e vocês podem comprovar isso, que no final de um debate as pessoas dizem, fulaninho ganhou, esse craninho perdeu. Como ganhou ou perdeu, se ali é uma exposição de debates? Então as pessoas estão mais preocupadas em ver quem performou mais equilibrado, melhor, mais seguro. quem teve um desempenho melhor. Então, às vezes, a estratégia de desconstrução do adversário, ela é importante, sim. Às vezes, no intervalo de um debate, você pode vencê-lo. Você pode fazer uma provocação em off, por exemplo. Você pode, até a sua postura, a forma como você trata, a linguagem que a gente chama não verbal, tudo isso influencia. A sua vestimenta, a forma como você chega no estúdio, né? Se você cumprimenta o câmera, se você simplesmente é grosseiro com o profissional que está ali. Aquele vídeo de bastidores pode tudo fazer a aquilo diferença. conta, né? A assessoria que nos intervalos pauta o candidato e diz, olha, você falou nisso, eu acho que ele sentiu o golpe. Volta novamente, provoca ele nisso. Está bem assessorado, né? Eu acho que debate, aliás, é um dos elementos determinantes na escolha. Tanto que as grandes emissoras, né, elas têm o debate já bem pertinho do dia da eleição, porque isso tem uma influência importante. As pessoas dizem, não, eu mudei meu voto, ele é muito fraco. Ora, você esqueceu tudo que passou por conta, às vezes, de um momento ali e que por alguma falta ou por alguma falha ele não se saiu bem. Então, tecnicamente falando, o debate hoje ele é análise de performance. Não adianta ter o melhor conteúdo, o melhor programa, tem que sair bem pessoalmente, na desenvoltura. Eu acho que o que adianta é um bom preparo antes, né, baseado em conteúdo, e aí você prepara o seu candidato, você ensaia com ele várias vezes, você precisa testar a inteligência emocional dele, é como a gente diz de forma, peço aqui desculpas de forma bem grosseira, se ele aguenta a pressão, né, e você precisa testar ele. É como você diz, né, tem que gostar de gente, porque digamos que eu seja candidato na TV, no rádio, né, até em fotos você tem uma boa impressão da pessoa. E quando chega no tete a tete, né, realmente você olha assim, aí como o senhor disse, eu não peguei na mão, eu não cumprimentei, fiquei meio indiferente, enfim, quer dizer, aí se perde voto, né? Aí você perde voto, né? Pois é, olha, Magela, você não tem coisa mais desagradável, assim, é uma coisa ruim quando alguém vai, um político desse, às vezes tem muita gente, ele aperta sua mão já olhando para o próximo que quer apertar, né? É verdade. Então parece que ele está cumprindo um protocolo somente, mas Tem ele não olha no olho das pessoas. Pela sua experiência de ter acompanhado processos eleitorais pelo Brasil, tem diferenças regionais? Sim, tem sim. Comportamento, cultura sim, tem do por eleitor? conta da cultura, né? E assim, eu tenho tido uma experiência, graças a Deus, assim, muito marcante no Nordeste, Norte e Nordeste. E o nordestino, ele tem essa questão da afetividade muito aflorada. E que eu acho fantástico isso. E quando a gente vê campanhas nacionais, né, presidente da República e tal, você vê que às vezes eles têm dificuldades em algumas regiões do país. Então, levar em consideração isso, conhecer como Teresina funciona, como é que ela funciona, como é que o estado do Piauí funciona, é diferente de Santa Catarina? Sim, e o candidato ele precisa estar consciente disso, precisa estar sendo assessorado por isso. As pessoas, tem lugar que as pessoas se cumprimentam e elas dão 2 beijinhos, em outros só dá 1, e outros não dão nenhum. Né? Então, como é que você se molda a isso? Eu acho que isso é importante. São detalhes, mas que fazem toda a diferença. Tem uma para contar aqui, mas nós vamos atender aqui o telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Muito bom dia, Magela, e ter mais presente no estúdio. Bom dia especial aí ao estado. Eu participei de várias campanhas no Rio de Janeiro. Acompanhei de perto o Brizola, ele que veio do exílio, e a técnica para debate, inclusive a Globo promoveu um desgaste muito grande na campanha do Lula contra o Fernando Henrique, o Collor, quando ele mentiu lá para o Brasil que, no caso,
o Collor, que estava com a mala de documentos, e aquela mala não tinha absolutamente nada. Então o debate, na minha concepção, é apenas uma armação, uma mentira deslavada, descarada, com o único objetivo de ludibriar a opinião pública, como também ao eleitorado. O que existe na realidade é dinheiro para comprar voto. Onde tiver favela, tem lá aqueles que se destaca perante o liso. O liso que eu falo é o desprovido de dinheiro para comprar voto. E isso vai perdurar até quando as nossas autoridades do Congresso Nacional resolvam mudar esse modelo eleitoral que nós temos nefasto para o processo democrático brasileiro. Um abraço, Carlos Amorim. Bom dia, Carlos. Essa é a opinião aí do nosso povo. Eliezer, fica à vontade. O doutor Paulo, nosso convidado, né, pode comentar, fez uma avaliação, criticou a realização de debates, acha que é um teatro, mencionou aí casos particulares. É comum esse tipo de reação? Você sente isso em outras ocasiões, vindo da população? Sim, eu sinto uma camada da população extremamente frustrada, não é assim, triste com experiências passadas, e eu respeito esse posicionamento do ouvinte Carlos, mas eu sou um otimista, eu convivo com isso e eu vejo situações que nos fazem acreditar na população, porque nós estamos falando da população. A nossa geração, Eliezer, que é uma geração, eu chamo analógica, não é? É diferente da geração dos nossos filhos, que é já digital, e eles se comunicam, eles buscam informação, e esse eleitorado que está vindo aí, as próximas eleições, eles já estão anos-luz em termos de conhecimento, em termos de demanda, então já não é tão assim como era antigamente. Hoje, as pessoas, você fala uma informação, em tempo real elas estão checando se você está mentindo ou não. Então o debate, eu já assim presenciei, e a gente acompanha isso com números, o candidato entra no debate com uma intenção de votos X, e ao término do debate ele está com uma outra intenção de votos. Porque ali naquele momento, a população que está assistindo, é quase como se fosse um jogo de futebol. Né? A militância olha para aquilo e fala assim, não, o meu candidato ganhou, o seu perdeu. Então, eu acho que isso é muito importante para a democracia. Faz os recortes que interessam. Ainda, até me perdoe, pois não. É interessante, ainda sobre estratégia, nós temos... É comumente de se ver no processo eleitoral, o candidato tem uma boa postura, tem um bom comportamento, tem um bom diálogo com a população e, no entanto, quem está ali lhe assessorando acaba aqui blindando o candidato. O candidato fica sem ter aquele contato, aquele corpo a corpo com o eleitorado por conta de quem está ao seu redor. O que o candidato pode fazer para que se evite esse tipo de situação? Se livre desse tipo de profissional. Esqueça, acabe com a ideia de que o marqueteiro é um deus. O marqueteiro tem falhas, tem limitação, e eu acho que a gente precisa colocar o marqueteiro na importância e no lugar que ele tem. Mas não existe um bom marketing sem um bom candidato. E é preciso que eles caminhem lado a lado. Então eu acho que acabar um pouquinho, sabe, Chico, com essa coisa quase que em endeusamento, e o cara manda em tudo, manda na família dele, manda em tudo, o cara fica assim sufocado. Eu acho que o bom marketing é aquele que identifica a realidade do seu cliente, identifica as vulnerabilidades, mas potencializa, aumenta a capacidade de comunicação, mas a decisão é do candidato. Afinal, as pessoas vão votar no candidato, não vão votar no marqueteiro. E eu acho que é ter maturidade, ter profissionais realmente sérios e que trabalhem dessa forma para quando não acontecer isso que você está dizendo. Nós perguntamos aqui muito o que fazer, mas o que não fazer também? Quais são os erros que a história mostra que são mais graves em processos eleitorais? Eu acho que é a mentira. Eu acho que é não trabalhar com a verdade. Eu acho que é querer ser aquilo que você não é. Parecer algo que você... Ser um personagem. Né? Que você não consegue sustentar por muito tempo. Né? A gente vê aí pessoas que até conseguem por um mandato. Isso pode durar um mandato. Né? Mas no fundo, ele não passa daquilo. Ele vai ser sempre aquele candidato onde as pessoas olham e dizem, não, esse cara aqui é midiático, isso aqui é só para ter voto. Você vai, por exemplo, em Brasília, né, de todos aqueles deputados, você tem ali um grupo de deputados que sequer eles são ouvidos. A mídia nem consulta.
porque sabe que ali é apenas uma representação de algo midiático. Já tem outros que, independente da sua corrente política, ideológica, Se são situação ou oposição, eles são ouvidos, Sempre porque eles em têm evidência. conteúdo. Né? E aqui, Chico, eu só queria aproveitar a oportunidade, na sua pergunta, o que não fazer? Eu acho que é acabar com a intolerância, acabar com a violência, e dessas últimas eleições foi algo marcante que a gente precisa refutar e não mais permitir na história da democracia brasileira, acabar com a intolerância. Agora, uma pergunta interessante que precisa ser colocada, nós temos todo o processo eleitoral, alguém que está com mandato e quem está entrando de primeira vez. Quem está com mandato precisa ter todo um cuidado para não prometer aquilo que prometeu na campanha anterior e não cumpriu e não fez. Qual é o cuidado que quem já tem mandato tem que ter no momento de ir para a reeleição? Perfeito, Chico. A gente tem que entender que são duas situações bem diferentes. Quem está no mandato, ela é análise da sua gestão. Como é que ele foi? Então as pessoas vão votar baseado na avaliação da sua atuação. Um novo candidato que está surgindo, né, que a gente chama ele de um outsider, é aquele que está vindo pela primeira vez. Então as pessoas vão votar numa promessa. É diferente, ele tem estratégias diferentes. Ele não tem um compromisso com o que já fez ou o que não fez. Então o outsider, num primeiro momento, ele tem essa vantagem, porque ele pode prometer o que quiser e pode fazer crítica do que quiser do atual. Já o atual, ele tem sim que se justificar, explicar o que não fez, por que não fez e agora o que vai fazer. Então, para cada uma dessas situações, demanda uma estratégia específica. Algumas pessoas me abordaram com uma pergunta assim, o convidado, no caso Paulo hoje, o escritor, ele é mais à esquerda ou à direita e no espectro ideológico? Eu digo, olha, eu não sei. Eu sei que o livro não é sobre ideologia política. O livro é sobre inteligência política e estratégia nas campanhas eleitorais. Então, para efeito de esclarecimento, o que está aqui serve, independentemente de linha ideológica, pode ser aplicado para os candidatos de uma forma geral. Perfeito. A gente brinca que essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo é louco para saber em quem eu voto, em quem eu votei, mas a gente procura, Eliezer, ao longo desses 20 anos, ter muita isenção. É lógico que a gente não aceita projetos que sejam contrários a valores estruturantes nosso, que aí independe de posição política. Eu sempre digo que nós somos seres humanos, né? Então a gente tem valores e princípios que são inegociáveis. Mas eu posso lhe garantir, e a gente tem diversos casos onde a gente já transitou pelos principais partidos. E hoje, ao longo da nossa trajetória, a gente tem a felicidade, o privilégio de escolher os clientes que vêm trabalhar conosco. E aí eu posso lhe garantir que os extremos para nós nunca são interessantes. Extremismo, fanatismo, com certeza. A hora certa, 8h13. Bom, gente, quero mandar um grande abraço, um super bom dia para o Arlindo Carvalho, né, narrador esportivo, que também está nos acompanhando. E quem quiser saber mais a respeito desse assunto, é só ir hoje comparecer à Câmara de Vereadores de Teresina, que vai saber, vai tirar mais dúvidas, um papo muito legal, trazido aqui nesse bate-papo, nesse começo de terça-feira, aqui com o Paulo Moura, né, que é estrategista político. Então, se quer saber muito mais, quer tirar sua dúvida a respeito de algumas coisas, alguns detalhes, compareça hoje à Câmara de Vereadores. Paulo, gostaria de lhe agradecer, né, nosso tempo já se foi, e vamos reforçar o convite para hoje à noite, né? Bom, Magela, eu queria agradecer a você, o Chico, Eliezer, a todo o Comando Geral, o programa do Comando Geral. É sempre um prazer a gente participar de uma conversa inteligente. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Deus abençoe vocês e espero vocês às 18h30. 18h30. Combinado.